estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre família como caminho de santidade. E hoje trouxemos uma pessoa super especial, a Paola. Então aproveitem o vídeo, foi com muito carinho que a gente fez e fiquem atentos. Oi, pessoal. Os meninos da Atenta ao Alvo pediram para eu conversar um pouquinho com vocês sobre família. E antes de começar, eu queria pegar a passagem de João 17:3. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Antes de começar a partilhar com vocês, eu queria dizer que tudo que eu vou conversar com vocês eu baseei no catecismo, né? E eu estava lendo o prólogo do catecismo e lá que traz essa passagem. Porque um dos parágrafos que eu usei foi o parágrafo 1, mas antes tem o prólogo, que usava essa passagem para falar para que nós somos criados, né? Que fala da nossa essência, que fala que a nossa alma tem sede de Deus, nós somos criados para a eternidade. E a plenitude, fala o catecismo, né? Que nós temos muito desejo de Deus, é que a plenitude é a comunhão com Deus. E isso é o que a gente tem de mais sublime, que é essa vocação para viver em comunhão com Ele. E a gente pode dizer também que implica que a gente tem vocação para viver em comunhão com os nossos irmãos. Porque ninguém nasceu para ser ilha, né? Todo mundo, ninguém se basta a si mesmo, nós precisamos uns dos outros. Então, assim como a gente precisa de estar em comunhão com Deus, nós temos necessidade de viver em comunhão com os irmãos. E a nossa família é uma coisa que reflete essa necessidade de comunhão. Porque se a gente nasceu numa família, não foi à toa, né? Deus não faz nada à toa. Uma vez ele disse para Santa Catarina de Sena que tudo que acontece com a gente tem o intuito de nos santificar. Então, se a gente tem a nossa família, se Deus fez com que todos os seres humanos nascessem de uma família, é porque é um projeto de salvação para nós, que a gente pode não entender, mas na outra vida a gente vai entender, né? Quando chegarmos ao céu. E se a gente chegou até o dia de hoje, é porque alguém cuidou de nós. E esse alguém é a nossa família, né? Não importa como seja, se os pais, os avós, outras pessoas. Se a gente chegou até aqui, porque cuidaram de nós. E os pais, eles devem ser, né, o exemplo para os filhos de vida cristã, de santidade. Eles também devem impulsionar a vocação particular de cada filho. Enquanto eu rezava, né, para preparar essa conversa, eu lembrava de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ainda muito nova perdeu sua mãe, mas ela tinha outras irmãs mais velhas, mas especialmente a Paulina, né? Impulsionou muito a vocação dela. A Paulina tinha se tornado monja e, através do exemplo de vida cristã, de busca de santidade de Paulina, Santa Teresinha percebeu que Deus tinha plantado no coração dela também a vocação à vida religiosa. E eu lembrei também de Santa Mônica, que, como nós sabemos, rezou muito por Santo Agostinho. E ela conseguiu não só a conversão dele, né, que depois ele se tornasse santo, mas eu acredito que a intercessão dela ajudou também na descoberta da vocação dele. A gente não sabe, né, se ela não tivesse intercedido, se ela não fosse uma mulher santa, o que seria dele. Mas eu acredito que a intercessão dela ajudou ele a vivenciar a vocação que Deus tinha plantado no coração dele. E só que a gente percebe que, às vezes, essa ordem natural das coisas não tem sido vivida, né? Por isso que nós precisamos interceder, né, pelas famílias, pelas nossas famílias. Muitas vezes uma coisa até que eu vivencio, às vezes a gente vê os filhos que levam os pais para a igreja, né? Os filhos que dão o exemplo cristão para os pais. E também pais que, às vezes, não incentivam a vocação particular dos filhos, né? Por isso, nós precisamos rezar pela família. E eu digo aqui também para os jovens que querem construir uma família, né? Que tem esse chamado. É muito bom a gente ter alguém do nosso lado, mas o matrimônio vai para além disso. É para a gente formar filhos, é para formar filhos santos para Deus, né? É um compromisso muito sério que se faz diante de Deus. Então, você que está pensando em casar,
repensa a sua motivação, né? Mais do que ter uma pessoa do lado, é também santificar essa pessoa que está do lado, né? E agora eu quero ler 2 parágrafos do Catecismo, que é o parágrafo 2015 e o 2028. O 2015 fala assim: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Quem se eleva jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Eu marquei algumas frases que mais me tocaram, né? Uma delas é que o caminho da perfeição passa pela cruz. Quando eu li, deu até uma coisa no coração, né? Quando fala cruz, às vezes a gente pode ficar até com certo receio, né? Mas como eu retomo aquilo que eu falei com vocês, né? O que Jesus disse a Santa Catarina de Sena, que tudo que nos acontece tem um propósito da nossa santificação. Eu digo isso porque eu passo por situações difíceis, né, dolorosas com minha família, mas eu sei que é o caso de muitos que podem estar assistindo, né? Mas quando eu choro, quando eu sofro, eu gosto, né, de manter isso, de ter isso em mente, que tudo é para o bem, sabe? Que nada acontece por acaso, assim, quando a gente está em Deus, né? Porque depois que Jesus passou pela cruz, todos os sofrimentos têm um novo sentido. E também tem a questão do 4º mandamento, que a gente sabe, né, que é honrar pai e mãe. E no catecismo falava que aqueles que honram o pai e honram a mãe recebem frutos espirituais e prosperidade. E uma coisa que me tocou muito, assim, até um pequeno testemunho que não há tempo, né, de eu partilhar com vocês agora, é um tempo para outro vídeo, mas que foi preciso, né, que eu me retirasse da minha casa, sob orientação do meu diretor espiritual, e sob muita oração, algumas lágrimas, e às vezes eu ficava assim, gente, será, apesar de ser uma coisa em oração, que o meu diretor espiritual aconselhou, às vezes eu me sentia mal, né? Mas como eu comungo disso que o catecismo diz, que aquele que honra o seu pai, honra a sua mãe, ele recebe os frutos espirituais de prosperidade. Por que eu digo isso? Porque por situações de vícios, né, que estavam me causando muito sofrimento, né? E adoecimento também, foi preciso que eu me retirasse. E isso me fazia pensar, às vezes, que eu não estava sendo uma boa filha, e essa questão de honrar, né, os pais e tudo. E eu sem emprego, né? E como que eu ia fazer para morar em outro lugar, para me manter? Mas como nunca me faltou nada, como eu vi a graça de Deus. E assim, eu tenho relação com eles, né? Assim, sempre eu vou visitá-los e tento amá-los, né? Ajudar naquilo que eu posso na casa deles e perdoar sempre, né? E conversar com muito amor e amar. Mas como eu vejo que também esse é o momento que eu sou mais feliz na minha vida, assim. Eu não tenho nada, mas eu sou muito feliz, assim. Então, como que eu vejo realmente que Deus não nos desampara? E aqui eu digo também, às vezes a você que tenha dificuldade, né, na sua casa, a procurar um diretor espiritual, uma ajuda, que às vezes é muito difícil a gente carregar a cruz sem um sirineu do nosso lado. Às vezes é mais difícil e mais doloroso. Mas nesse momento de pandemia, eu sei que às vezes não é possível procurar, né, um diretor espiritual, mas conte com a Nossa Senhora, como eu disse, como ela me ajuda. Às vezes eu brinco que Nossa Senhora é minha última tábua de salvação. Que às vezes eu não tenho jeito. Então, por isso que eu preciso contar com Nossa Senhora. E eu gosto muito de, às vezes, no terço, colocar intenção, às vezes, a cada Ave Maria, e expondo para ela aquilo que o meu coração está sentindo. Às vezes, quando eu tenho dificuldade com as pessoas, quando eu sinto algo ruim, né, às vezes eu tenho dificuldade de expor para os meus amigos e até mesmo para Nossa Senhora e para Deus até, por ser um pouco reservada nesse sentido, mas como eu tenho sentido esse chamado de partilhar com Nossa Senhora e como eu vejo que realmente ela passa na frente, eu falo, Nossa Senhora, se a senhora não passar na frente, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta mesmo. E como eu vejo, sabe, que ela faz. E quando isso tudo passar, se Deus quiser, se for o seu caso, procure a ajuda, né, de um sacerdote, de um guia espiritual, para te ajudar a trilhar os caminhos de Deus, né, os caminhos da santidade.
É, e uma palavra também, né, que diz respeito a nós filhos, é uma frase, né, dom da vida. Uma vez um sacerdote disse que eu deveria ser grato aos meus pais simplesmente pelo dom da vida, né? Porque isso eu nunca vou conseguir pagar a eles. Antes, eu era até assim um pouco triste, né? Um pouco melancólica, assim, mas hoje eu sou muito feliz. Eu penso, nossa, como seria se eu não existisse? Eu não consigo nem imaginar. E como eu preciso e sou grata aos meus pais por existir, né? E essa é por isso que a gente tem que respeitar, porque toda autoridade nos remete à autoridade de Deus, principalmente os pais. É a autoridade que a gente tem que respeitar depois de Deus. E essa questão da obediência também, o catecismo diz que quando tudo, né, quando os filhos moram com os pais, toda a solicitação dos pais, que é para o bem, os filhos devem atender, a não ser que a solicitação seja para o mal. Então, a gente tem a obrigação de não atender. E também essa questão da ajuda, né, que você for capaz de prestar. Uma vez eu fui conversar, né, com um sacerdote e com essa realidade, né, de vícios e tudo, e que eu me cobrava por não conseguir mudar, por querer dar mais e não conseguir. Ele falou, né, que por hora eu só posso amar e rezar, mas pode ser que chegue um tempo que eu precise talvez regressar e cuidar deles, né? Então, aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente deve fazer por eles. E também essa questão da harmonia. O sacerdote também me disse que, às vezes, pelas feridas, né, que não foram cicatrizadas, ou que eu não deixava, né, que fossem cicatrizadas, às vezes eu tinha dificuldade de ter um amor filial por eles, mas que eu procurasse ter um amor fraternal, que é aquele amor que a gente tem que ter por todas as pessoas, que Jesus mesmo disse, até pelos nossos inimigos, e que eu praticando esse amor fraternal, a nossa casa, sabe, chegaria a paz e a harmonia, que às vezes as pessoas procuram fuga, né, nos vícios, porque não tem essa harmonia, esse amor em casa. Também já finalizando assim, nossa conversinha, a nossa casa, a família, né, assim, quando a gente é criança, é o lugar de educação para oração. Quando eu olho para trás, a lembrança de primeiras orações, de experiência na igreja, foi mediada pela minha mãe, assim. E nós devemos, em família, sempre rezar juntos. Você, né, que é filho, que às vezes ainda não reza, né, em casa com seus pais, tente propor os momentinhos de oração, de fazer um cantinho de oração, uma coisa que eu falo que eu preciso melhorar, né, de chamá-los para rezar. Por mais que às vezes eles, né, não rezem, mas tentar incentivá-los a rezar. E só para finalizar, eu queria fazer com vocês uma oração do Papa Francisco para as famílias. Oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho, pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. Quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho. E não se esqueçam, fiquem sempre atentos ao alvo. Tchau, pessoal!